nossa vida presente, ela pode sofrer influência das nossas vidas passadas? Que foi o tema lá do grupo, né? Então, eu vou abordar dentro desse tópico para a gente poder dar uma esclarecida sobre esse assunto. A gente não pode dizer que tudo que acontece na nossa vida presente é uma situação que veio do passado. Mas a gente também precisa ter um olhar com relação a esse assunto, porque ele é muito, muito vasto. A gente passa por uma determinada situação onde tem algum tipo de sofrimento e você vai buscar aquela causa na medicina tradicional e você não encontra a resposta e você continua sofrendo. E aí você não se percebe que, de repente, aquela situação ela pode ter sido causada num outro momento, lá nesse passado que a gente está falando. Mas como é um pouco delicado a gente falar de um passado que fica tão difícil a gente compreender, né, antes de eu ter nascido, né? Eu trouxe para vocês assim um exemplo assim, vou falar de uma forma para exemplificar e depois a gente poder falar desse passado de outra época. Eu vou falar de um passado presente, para ficar mais fácil a gente conseguir acompanhar. Vamos supor que nós não trazemos do nosso passado só sofrimento, né? Nós também temos várias habilidades que a gente traz do nosso passado. Então, a gente também tem que parar de pensar que a gente só traz aquilo que a gente precisa resgatar. A gente traz muita informação positiva e a gente não perde isso com o passar de uma situação de uma vida para outra. Então, as nossas habilidades também são mantidas. Tem o microfone aberto. Então, a gente traz também as habilidades que a gente tinha em outras vidas. E aí, vamos falar aqui no nosso momento presente, para a gente exemplificar essa situação de passado. Ontem é passado. Né? Se a gente parar para pensar que o que aconteceu ontem já está no nosso passado, a gente não precisa ir tão longe, a gente não precisa ir a uma outra vida para a gente compreender o passado. Então, vamos supor que, numa situação, você estava passando na rua e, de repente, começou uma situação de assalto. Um assalto que, de repente, muita gente correu e você ficou acuado num canto e você não sabia para onde ir, você ficou ali e você começou claro, como todo mundo, a sentir medo, as mãos geladas, as pernas bambas e não saber muito bem para onde ir. Você começa a ter uma situação de pânico ali naquele momento daquele assalto que não era com você, mas você o teu corpo físico começa a dar informações, ele começa a reagir àquela situação. Então, o que acontece? Essa informação, vamos supor que aconteceu com você ontem, tá? Vamos colocar assim de uma maneira bem fácil. Ontem. Hoje, você ainda está pensando naquilo que aconteceu ontem. De vez em quando você... Ai, caramba, aquela cena veio toda na minha cabeça de novo. Ai, eu não consigo me livrar daquela cena. Passa um dia, 2 dias, passam 10 dias, e aquela sensação você ainda tem. Poxa, eu me lembro daquele assalto que aconteceu uma semana, mas ele já começa a diminuir um pouco de intensidade. O que acontece? A gente continua a nossa vida sabendo que a gente precisa continuar, a gente não pode ficar o tempo todo só relembrando aquilo, né? E aquilo fica guardado lá no nosso subconsciente. Aquela informação de trauma, aquele impacto emocional causado por aquele trauma do assalto que aconteceu, ele vai ficar ali. E aí a gente passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, de vez em quando vem um flashzinho assim, mas bem suave. Vamos supor que daqui a 10 anos você se encontre numa situação em que está num trânsito, um engarrafamento, tudo parado, e de repente você vê uma pessoa que passou correndo, você ouviu um barulho que parecia uma explosão, e de repente, do nada, você começa ali dentro do seu carro, tranquilamente, que está é só um engarrafamento, mas você começa a suar, começa a tremer, as pernas ficam bambas, você começa a ter taquicardia. E por quê? Se não aconteceu nada com você. Né? Naquele momento ali não está acontecendo nada, teoricamente, para justificar aquele seu momento de pânico. Por que está acontecendo isso? Porque, lembra, a gente está falando que de vidas passadas, né? Então, aqueles 10 anos onde aconteceu aquele assalto,
ele ainda está presente lá no seu subconsciente. Aquilo não apaga, fica registrado. Então, quando você, como o Sérgio bem falou, vem um gatilho, aí aciona, ativa. Ativou aquela lembrança, você pode nem lembrar mais daquele assalto que aconteceu lá 10 anos atrás, mas você faz uma conexão direta, você está em sintonia com aquele momento que você teve um impacto emocional forte e você automaticamente começa a sentir tudo novamente daquele momento do assalto. Mesmo você não lembrando daquela situação, você dispara um gatilho e começa a sentir tudo aquilo de novo. Você começa a reviver aquela situação. Então, falando isso, a gente pode pensar o quê? Então, tudo que acontece comigo, em algum momento, fica registrado e pode ser que lá na frente aquilo volte, venha à tona. É isso que a gente trata com a terapia de vidas passadas. Aquela situação em que a gente vivenciou lá num passado mais distante, às vezes até um passado da vida presente, como eu acabei de exemplificar. Mas como a gente está falando às vezes de um passado mais distante, que é de uma outra vida, a gente traz de uma outra vida uma informação para esta vida e a gente nem se dá conta de onde aquilo começou, né? E aí, voltando para o nosso exemplo, essa pessoa, né, reviveu aquela situação lá naquele engarrafamento que não tinha nada a ver com aquela violência em que ele presenciou. Depois, num outro momento também, ele presenciou uma situação em que ele começou a ter os mesmos sintomas, porque sempre tem um gatilho que vai acabar trazendo, levando ele de volta para aquela situação inicial. Então, ele vai acabar convivendo com isso sem saber onde originou, onde foi a causa, e a causa foi lá naquele assalto. E aí essa pessoa desencarna. Aí vai para né, passa pelo processo natural que todos nós vamos passar, desencarna, aí ele vai lá no futuro, volta à vida na matéria. Essa pessoa, se ela não tratou essa situação aqui, enquanto aconteceu, ela pode levar para uma outra vida. Então, a gente não está aqui hoje falando só de passado. Já reparou que é tudo interligado? Estamos falando de presente, passado e futuro. Porque o nosso presente hoje ele vai virar passado, né? Então, essa pessoa ela pode levar esse trauma desta vida para outra, assim como ela já trouxe um trauma de uma outra vida para esta. Então, o tema, quando ele sugeriu se nós podemos ter, se a vida passada ela pode influenciar a nossa vida presente, sim, pode. Como eu falei no início, a gente não pode atribuir tudo a uma situação de passado de uma outra vida, mas pode sim. E como eu falei lá no início, a gente não traz só da outra vida esses traumas, fobias, a gente traz também as habilidades. Tudo aquilo que a gente passar durante uma encarnação, a gente vai somar. Né? A gente vai ter ali aquele caderninho que você vai colocar lá o positivo e o negativo. O negativo você vai ter que voltar para poder resgatar, fazer de novo e fazer direito, né? E aquilo que foi positivo vai se perder? Poxa, fiz, foi tão legal, foi tão bacana, e agora? Tudo perdido? Não. Aquilo que você fez que foi positivo vai estar ali. E muitas das vezes a gente traz essas informações positivas, essas habilidades de outras vidas. Um exemplo muito bom para se colocar e muito fácil até para a gente entender, essas crianças que a gente vê e fala assim, nossa, são mini gênios. Aquela criancinha de 3 anos de idade que mal sabe falar o próprio nome, né? E ele está ali sentadinho diante de um piano, tocando de uma forma assim, como se tivesse, sei lá, passado por uma escola inteira de aula de música, de piano, para poder fazer aquilo que ele, com 3 anos de idade, ele está fazendo naquele piano. De onde é que vem isso? Se ele tem só 3 anos e mal sabe falar o nomezinho. A gente vai entender isso se a gente tiver essa visão mais ampla, porque a gente não pode se limitar a esta matéria que a gente está passando agora entre nascimento e desencarne. Então, isso vem de outra época. Essa criança com 3 anos de idade, ela é uma prova de que isso vem, a gente traz essa informação. Quando a gente tiver, quando a gente tiver entendido esse processo, né, que a gente precisa passar por aqui e fazer da melhor maneira possível aquilo que a gente se comprometer. Porque lá na frente a gente vai
com certeza, olhar para o passado, que é o nosso presente atual, e falar, caramba, se eu soubesse disso hoje, eu teria feito diferente ontem. Então, a terapia de vidas passadas, ela é riquíssima, porque você vai encontrar respostas para as suas questões através das suas próprias colocações, porque quando a gente vai para o consultório, aquilo que é tratado, o que a gente vai falar, são as nossas memórias. O terapeuta não vai chegar para você e falar assim, você foi numa outra vida, um rei, uma rainha. Não, até porque, gente, são as nossas memórias. E dificilmente a gente pode ter até sido um rei, uma rainha numa outra vida, mas se foi um rei, uma rainha, essa informação a gente não vai ter, porque aquele rei, aquela rainha, ele pode ter tido uma situação em que ele precisou resgatar. E ele vai chegar na vida dele, em que ele está fazendo a terapia de vidas passadas, vai falar assim, poxa, eu fui um rei bacana, como o Sérgio falou, né? O exemplo que ele deu. Eu fui um rei, tinha muitos súditos. Não, aquele rei que tinha muitos súditos, ele vai trazer aquilo que ele precisa trabalhar. Ele tinha muitos súditos, ele era um rei malvado que escravizava, que punia. Então, ele pode ter até sido um rei, mas ele não vai ver essa parte, ele vai ver aquilo que ele precisa ver. E normalmente nós fomos plebeus, nós fomos trazidos para cá para a gente compreender, né, aquilo que ficou faltando no passado, para a gente compreender e fazer de novo. Então, a gente tem a oportunidade de estar aqui de novo, fazendo de novo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que está sendo dada. A oportunidade também para quem não conhecia a terapia de vidas passadas, para quem só tinha ouvido falar, para quem tinha aquele conceito colocado de forma errada. Então, a partir de agora, vocês vão ter a oportunidade de receber informações corretas, coerentes, para que vocês possam fazer a própria avaliação, né? Então, por hoje, a minha parte é essa. Eu espero que tenha conseguido colocar de uma forma simples e fácil para ser compreendida por todos. E as dúvidas que surgirem, nós estaremos depois da live, como o Márcio já disse, na sala para tirar, esclarecer dúvidas, enfim. Agradeço a participação, Márcio, muito obrigada, boa noite a todos. E é isso, vamos aproveitar a nossa encarnação e fazer com que valha a pena, tá ok? Muito obrigada, até a próxima semana. Boa noite.